Natal chegou, pelo menos para nós aqui em Itacuruçá, com esta belíssima decoração que podemos contemplar agora melhor à noite com as luzes. Hoje pela manhã tivemos então a abertura do mês do Natal. Estamos em novembro, no último domingo, mas começamos então as comemorações do Natal de Jesus Cristo em nossa igreja, com a participação do coro Otília Galvão, e agora à noite teremos então a participação do coro masculino de nossa igreja. Quero trazer uma saudação para você nesta noite, no desejo de que este culto seja a expressão sincera e profunda da nossa verdadeira adoração àquele que merece receber toda adoração, que é Jesus Cristo. Nós às vezes perdemos a visão, o foco do Natal. Eu falava isso pela manhã, quando nos envolvemos com tantas outras coisas, porque o espírito natalino nos leva então a comemorações, a confraternizações, a alegrias, a troca de gentilezas, telefonemas, cartões, presentes, ceia de Natal. Mas às vezes, exatamente aquilo que é o essencial e que é o principal, que é a comemoração do nascimento do Salvador, ele fica um pouco esquecido ou de lado, ou às vezes nem sequer é lembrado. Espero que cada um de nós possamos então, na nossa vida, com a nossa conduta, glorificarmos o Senhor. E que o Natal para nós, que tem um significado especial, vamos falar sobre isso nessa noite, porque é o nascimento de Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos então a sua glória. Desejo que você que está também nos assistindo pela internet possa estar tendo uma boa transmissão, que Deus o abençoe, onde quer que você esteja neste momento. Quero aproveitar então para fazer alguns avisos, alguns destaques nas atividades da nossa igreja. Hoje pela manhã eu falava então a respeito da última confraternização que teremos do ano, o encontro de casais com o pastor. Eu falei então, Mateus, que a data teria sido mudada, mas fui informado de que foi confirmado então o dia 7 de dezembro, será no condomínio aqui da Andrade Neves 66, e nós queremos então convidá-lo, né? Você, casal, os casais de nossa igreja, os casais amigos também que participam conosco aqui, para participar então deste último encontro com o pastor de nossa igreja. Será um momento assim especial, onde nós estaremos ali então nos alegrando, nos confraternizando e fechando assim este ano de atividades. Tivemos alguns eventos, o encontro de casais, tivemos outras atividades em que podemos estar juntos com o pastor em outras oportunidades, e você então é o nosso convidado. Você pode procurar então o balcão ali da recepção, nós temos ali os irmãos do Ministério de Casais, Mateus, Antônio, Aldina. Esses irmãos poderão lhe dar toda a informação para que você possa fazer o mais rapidamente a sua inscrição. Porque também neste dia, no dia 7, nós teremos a nossa vigília de encerramento da Academia da Alma 2. Eu sei que muitos irmãos aqui estão participando, têm participado desse segundo evento da Academia da Alma. E ficou então acertado para no dia 7, nós temos uma vigília, está aí no nosso boletim, a partir das 22 horas, nós teremos então a oportunidade de passarmos uma noite aqui na presença de Deus, para tirarmos dúvidas, para fazermos perguntas sobre os nove encontros de celebração que tivemos aqui. E o último encontro vai falar sobre missão, a celebração da missão. E logo então, depois no dia 7, teremos a oportunidade de interagirmos, de perguntarmos. O pastor Israel disse que ele estará à disposição para qualquer pergunta, né? Então você prepare lá a sua pergunta, você que tem alguma dúvida em algum texto que você não entendeu bem, e nós teremos então uma noite de adoração, uma noite de comunhão, uma noite de louvor a Deus, e também uma noite de aprendizado, né? Eu sei que a Academia da Alma tem acrescentado muito à vida da nossa igreja. É uma segunda fase, tivemos a primeira, que se transformou num livro que o pastor publicou recentemente, e agora então estamos chegando ao final dessa segunda fase na Academia da Alma 2, outras provavelmente virão, e poderemos então no próximo dia 7, a partir das 22 horas, participarmos então desta vigília de comunhão, para estarmos aqui aprendendo um pouco mais. E um pouco antes, né, neste mesmo dia, 19h30, aqui no condomínio
da Andrade Neves 66, nós teremos então o último encontro de casais com o pastor. Mas por falar em Natal, falamos ainda há pouco sobre a abertura do mês do Natal, está chegando aí o momento de nós termos um momento importante na vida da nossa igreja, que é o evento que acontece aqui na praça. Mas sobre esse evento, eu vou pedir então a Sandra Mara para falar um pouquinho para nós. Ela tem algumas informações e algumas orientações sobre esse trabalho. Não é isso, Sandra? Nós precisamos de uma grande equipe de voluntários para nos ajudar no trabalho evangelístico durante o Cantando Natal. Nós queremos recepcionar as pessoas que forem chegando na praça, depois temos o aconselhamento com os decididos e a distribuição de novos testamentos que nós fazemos costumeiramente logo depois que o coro se apresenta. Então, após o culto, os irmãos podem me procurar, me dar o seu nome, se você está disposto a ajudar. Este ano estamos preparando uma infraestrutura melhor para que possamos atender os nossos visitantes, mas para isso nós precisamos de um grande número de pessoas. Também no domingo que vem, no intervalo do primeiro para o segundo culto, às 10h30, lá na sala da proclamação, nós vamos ter uma reunião com os irmãos que se inscreveram para trabalhar com o Criança na Praça. Não só para trabalhar com fantoche, nós precisamos de adultos também. Enquanto a equipe trabalha com as crianças, nós queremos os adultos para ajudar. Então, no próximo domingo, no intervalo do primeiro para o segundo culto, nós esperamos pelos irmãos. As camisetas ficaram prontas, então a equipe vai poder apanhar suas camisetas e vamos combinar a apresentação do mês de dezembro. Obrigado, Sandra. Na próxima sexta-feira, no dia 30, nós teremos também um evento para a qual toda a igreja está, então, assim, sendo convidada. Nós teremos, então, um culto de gratidão a Deus pela vida das nossas debutantes, aquelas jovens que completam essa data tão bonita na sua vida, de 15 anos, e aquelas que completaram, então, ao longo deste ano de 2007, nós estaremos juntos aqui num culto de adoração, um culto de gratidão a Deus pela vida das nossas debutantes. Às vezes nós vemos um anúncio desse no nosso programa e pensamos, bem, deve ser só para a família, não é? Não, é para toda a família, mas a família de Deus, né? Nós que estamos aqui em Itacuruçá, devemos então prestigiar e participar deste evento, nos alegrando então junto com as nossas debutantes. Na próxima sexta-feira, dia 30, às 19h30, este culto de gratidão e louvor a Deus. Temos outros avisos e temos outras informações também que você encontra no nosso boletim das atividades desta semana, final deste mês e outras atividades que acontecerão ainda até o final do ano. Mas eu queria então, neste momento, aproveitar para conhecer aquelas pessoas que estão nos visitando e certamente temos conosco pessoas que nos dão alegria da sua presença. Se você é visitante de primeira, segunda ou até mesmo, quem sabe, já pela terceira vez, gostaria que você ficasse de pé. Nós queremos então abraçá-la, entregar um cartão de nossa igreja. Alguém que esteja nos visitando, temos aqui uma senhora, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda. Ali outra senhora, mais alguém que esteja, muito obrigado pela sua presença. Lá na galeria alguém, os visitantes. Que Deus abençoe a todos. Sejam muito bem-vindos, possam então receber a bênção do Senhor nesta noite também. Se você não esteve nos cultos da manhã e completou nesta semana que passou mais um ano de vida, ou mais um ano de vida conjugal, matrimonial, ou fez então aniversário de vida cristã, de batismo, e gostaria que nós orássemos por você, vem aqui à frente. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Alguém nessa condição, aniversariante, vem aqui, por favor. Alguns aniversariantes. Você ou ele? Não, é o Gabriel. 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 É casamento? Então ele tem que vir aqui. Casamento. Deus abençoe. Está ficando mais velhinho? Alguns ficando mais velhinhos, outros velhinhos não, mais experientes, né? 67 anos de vida cristã, de batismo. Deus abençoe. É uma alegria, irmãos, nós podemos nos congratular com os irmãos que completam uma data de aniversário, de nascimento, ou de casamento, ou de vida cristã.
e nós nos alegramos com esses irmãos. Nós vamos então ficar de pé para agradecer por essas vidas. Eu vou convidar então a nossa irmã Sandra Mara para que ela possa nos conduzir nesta oração, agradecendo a Deus pela vida dos nossos queridos aniversariantes nessa noite. Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos por estarmos juntos como família cristã nesta noite. Especialmente neste momento, queremos agradecer, ó Deus, os anos de vida que tem dado aos teus servos, anos de vida conjugal, pedindo que tu preserves estas famílias, fortaleça o amor de cada um, para que sejam lares, ó Deus, solidificados na tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, como igreja, como irmãos em Cristo, para que possamos abençoar e sermos abençoados uns pelos outros. E recebe, ó Deus, o culto que prestaremos a Ti nesta noite, como reconhecimento da Tua soberania, do Teu poder e senhorio sobre as nossas vidas. Nós te pedimos isto no precioso nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, sintam-se todos abraçados.
De pé, façamos a leitura que está no nosso boletim, Miqueias 5, 2, 4 e 5. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Cantemos essa paz. Vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama a paz.
Pai eterno, nós somos imensamente gratos, porque um dia Tu vieste à terra, Tu nasceste na forma de carne, na forma de Jesus, porque Tu tinhas um plano para nós desde o começo, que era a nossa salvação pela Tua graça. Deus eterno, que a nossa boca proclame sempre o Teu louvor, que a nossa boca proclame sempre a Tua salvação, e que a nossa gratidão não tenha fim, e produza em nós uma alegria, Senhor, que faça resplandecer Jesus nas nossas vidas, e que os outros vejam Cristo em nós. Nós Te louvamos e adoramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nesse momento eu queria chamar os irmãos responsáveis pelas salvas. Esse é um momento de fidelidade em que nós expressamos a nossa gratidão a Deus pelo que Ele tem nos dado. E assim nós entregamos nossos dízimos, que são de Deus, e também entregamos as nossas ofertas,
Os irmãos visitantes, fiquem à vontade se quiserem participar desse momento, enquanto ouvimos o instrumental.
Senhor nosso Deus, hoje trazemos nossa vida, nosso tudo, e daquilo tudo que temos, que é teu, nós te damos, nós te devolvemos. Assim como os magos naquela noite em Belém, há muito tempo atrás, se prostraram diante de Jesus, teu Filho, e ofertaram presentes. Nós nos curvamos diante de ti, diante do teu trono, e entregamos nossas vidas para que tu nos uses. Nos consagramos a ti em gratidão e em louvor ao teu nome. Recebe nossa adoração por meio dos nossos bens e das nossas vidas também. Nós pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos com a salva podem se retirar. Eu penso que a frase mais difícil da canção que nós vamos cantar agora é a primeira, que diz: salve estou por tua graça, totalmente entregue ao teu amor, e não há nada além de ti. Quem é de nós que de fato está totalmente entregue a Cristo, e para quem de nós não há outro que não Jesus? Isso é difícil afirmar, isso é difícil falar. João 1 diz que Jesus veio para os que eram seus, para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas que a todos quantos o receberam, Jesus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, esse é o momento de sondar o nosso coração, esse é o momento de pensar no que temos, de fato, dado a Deus, se Deus realmente tem sido o primeiro e o único nas nossas vidas. Nesse momento, enquanto cantamos, você pode ficar de pé, se você tem algum pedido, se você tem algum motivo de oração expresso a Deus e você quer expressar isso publicamente. Se você também quiser vir aqui à frente, ao final nós vamos orar.
Vamos continuar orando, irmãos, por alguns irmãos de nossa igreja. Alguns encontram-se hospitalizados, outros estão saindo de cirurgia em processo de recuperação, outros estão passando por tratamentos médicos, aguardando diagnósticos. Perguntei agora mesmo ao Mateus, a irmã Lúcia ainda continua ali na ordem terceira, não houve ainda um equilíbrio da sua taxa de glicose. Pastor Oswaldo Rones também está internado, sua esposa também, irmã Evangelina, irmã Maria do Socorro, irmã Vasti e tantos outros irmãos que estão atravessando problemas de saúde, outros estão também com dificuldades, talvez como eu e você, passando por algum tipo de provação, algum tipo de luta na sua vida, mas o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que está conosco sempre. Vamos então orar neste momento, colocando a vida de cada um de nós, os irmãos que estão de pé, aqueles que estão aqui na frente, também aqueles que nos telefonaram hoje pela manhã no programa de rádio. Muitos irmãos pedem orações pelo nosso programa, através do nosso programa Momentos com Cristo, e você que nos assiste na internet também. Vamos então estar colocando neste momento as nossas vidas diante do altar de Deus. Querido Deus, nosso bendito Pai, neste momento que é um momento de intercessão, um momento em que nós nos aproximamos, ó Deus, da Tua presença, e nós queremos nesta hora fazermos isso de coração e também de joelhos dobrados diante de Ti, da Tua grandeza, da Tua glória, na certeza, ó Deus, de que os Teus olhos estão voltados para este lugar. Nós sabemos, ó Pai, que Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de bondade, Tu és um Deus de infinita compaixão, e nos momentos difíceis, nos momentos em que nos sentimos sobrecarregados pelo peso de uma enfermidade, ou às vezes por um problema de desemprego, um problema familiar, Tu estás conosco, Tu nos alivias este peso, Tu nos estendes a Tua mão de amor, de bondade. Tu estás conosco, ó Deus, ali na fornalha, Tu estás conosco, ó Deus, no deserto, Tu caminhas conosco, Tu nos tomas, ó Deus, em Teus braços, Tu nos alivia o peso, ó Deus, às vezes do nosso fardo. Ó Pai, nesta hora nós queremos colocar diante do Senhor a vida daqueles que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão, ó Deus, recuperando-se de uma cirurgia, outros que estão se preparando para passar por um procedimento cirúrgico, pessoas que estão, ó Deus, desempregadas, pessoas que estão atravessando problemas no seu lar, aqueles que estão, ó Deus, com problemas financeiros, aqueles que estão entristecidos por alguma razão, com o seu coração, ó Pai, compungido. Ó Deus, nesta hora, nós queremos buscar em Ti, Senhor, que é a fonte da nossa bênção, que é a fonte da nossa paz, a solução dos nossos problemas. Por isso nós nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor, e colocamos também a vida de todos aqueles que também nos assistem pela internet, aquelas pessoas que nos telefonaram hoje pela manhã, no programa da rádio, ó Pai, enfim, todos quantos aqui estamos, nós precisamos, ó Pai, da Tua graça. Abençoa os enfermos, curando-os, ó Pai, abençoa os desempregados, ó Deus, abrindo-lhes uma porta de emprego, abençoa os aflitos, ó Deus, dando-lhes a Tua paz e a Tua graça. Abençoa, Senhor, os lares que estão em desarmonia, trazendo a bênção da unidade, da comunhão, ó Pai. Pois é a oração que nós fazemos, agradecidos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podem sentar, irmãos.
Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Pequena vila de Belém, repousa em teu dormir, enquanto os astros lá do céu estão a refugir. Porém nas tuas trevas resplende a eterna luz, incomparável, divinal, nasceu o bom Jesus. Na cidade de Davi, o neném está a dormir, numa humilde manjedoura, para a profecia cumprir. É Maria, mãe do bebê, Jesus Cristo que nasceu. Os anjos darei ao louvor ao Pai eterno Deus, e ao mundo inteiro proclamai as novas lá dos céus. Estrelas matutinas em hinos de louvor, aos anjos homens proclamai de Deus o eterno amor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quero convidá-lo então neste momento a abrir a sua Bíblia no texto do Evangelho de João, no capítulo 1, onde faremos a leitura dos versos de 1 a 14. Vamos ficar então de pé para esta leitura. Na tradução que tem em mãos, diz assim então: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país,
mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nasceram os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra no nosso coração. Você pode então se assentar. No princípio era o Verbo, numa outra tradução. É assim que João então inicia o seu evangelho, fazendo então essa declaração a respeito de Jesus Cristo. Marcos Dodds, no seu comentário do Novo Testamento grego, declara então: aquele que existia no princípio veio em tempo. Aquele que estava com Deus armou sua tenda com os homens. Aquele que era Deus mostrou-se ou tornou-se carne. A expressão traduzida por verbo na língua portuguesa, ela é sem dúvida uma tradução inadequada da expressão logos. Mas, segundo alguns estudiosos, ainda assim ela seria difícil de ser substituída, porque o termo palavra ou verbo para nós tem então o significado de alguma coisa que se apresenta, algo que passa então a ser realidade. É interessante nós notarmos que quando João faz esta declaração a respeito do Verbo encarnado, ele fala que essa palavra passa então a estar no meio de nós. Um comentarista chamado James Moffat, ele diz o seguinte, prefere então usar a expressão: o Logos existia desde o começo. Ele não faz então uma substituição da expressão grega por uma expressão da nossa língua, da língua portuguesa. Segundo o conceito de Platão, por exemplo, o Logos significa a ideia universal e absoluta. E Filon identificava o Logos como sabedoria de Deus. Era também uma expressão que servia de ponte entre o mundo grego e o mundo judaico. Os gregos usavam este termo não apenas no tocante à palavra falada, mas também em referência à palavra ainda na mente humana, sem ter sido proferida, a própria razão. Os judeus, por outro lado, usavam-na como meio de se referir a Deus. Talvez, se não temos condições de compreender qual o significado verdadeiro e profundo e transcendente da expressão Logos, podemos então ficar com a expressão a palavra, para que tenhamos então, de acordo com a nossa limitação humana, condições de procurar compreender como Jesus passou então a ser o Verbo encarnado a habitar entre nós. Para João, esta ideia do Logos não é apenas uma ideia, mas uma pessoa. É algo que comunica a realidade de Deus aos homens pela sua encarnação e pelo seu sacrifício substitutivo na cruz do Calvário. O Logos, então, é a perfeita expressão de Deus. A revelação de Deus no Antigo Testamento, apesar de ser perfeita, ela era incompleta. As teofanias eram, portanto, formas de Deus se revelar ao homem para que ele então pudesse ser compreendido. E Deus então falou através de profetas, Deus falou
através da revelação da natureza. Deus falou de muitas formas, mas é o escritor aos Hebreus, na sua carta, no capítulo 1, no verso 1 e 2, que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Na semana passada, falando sobre o texto do capítulo 53 do livro do profeta Isaías, dizia naquela oportunidade então que por volta do ano 740, quando Isaías inicia o seu ministério profético no ano da morte do rei Uzias, ele faz então uma descrição magistral da pessoa de Jesus Cristo. É um texto extraordinário, que nos apresenta a figura de um servo sofredor, um servo que padeceu, alguém que não era belo, alguém que não tinha formosura, alguém que não tinha qualquer atrativo que nos pudesse fazer olhar para ele. É o que nos diz a expressão do profeta Isaías. Mas que enfermou por nós, que veio a este mundo para então, ali naquela horrenda cruz, morrer em meu e em seu lugar. Por outro lado, quando nós nos deparamos com esta primeira página do Evangelho de João, no seu prólogo, na introdução do seu Evangelho, nós vamos ver então João apresentando Jesus Cristo como esta expressão máxima do amor de Deus aos homens, fazendo então com que o Filho de Deus pudesse deixar a cruz e se tornar o nosso Salvador, completando este plano que Deus fizera desde o início da fundação dos tempos e do mundo, porque antes mesmo que o mundo existisse, a Bíblia diz que Jesus era Deus, e que Ele estava com Deus. Quando lemos lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, o verso 1 também nos diz que Deus criou todas as coisas, e ali na criação, Deus estava presente, o Filho estava presente, o Espírito Santo de Deus também estava presente. O apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo João faz também a sua apresentação de Jesus como alguém que já existia então, antes mesmo da fundação do mundo, e que agora se torna este Deus encarnado, que decidiu habitar entre nós, decidiu fazer tenda, como vimos uma tradução mais livre. Segundo Agostinho, assim como a palavra humana, manifestando-se, não perde a sua natureza espiritual, também o verbo encarnando-se não perde a sua natureza divina. E Paulo então, ao escrever a sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, nos versos 6 e no verso 7, ele descreve a encarnação de Jesus Cristo. Pois ele, Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, e assumindo a forma de servo, tornou-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Deus se tornando homem, na pessoa de Jesus Cristo, o Filho, para habitar entre nós. Em primeiro lugar, então, João nos fala de um Deus que se doou para o seu povo. No verso 11 do texto que lemos, o evangelista João nos diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João nos diz que Jesus veio para aquele que era seu, veio para a sua casa. Em outras palavras, ele diz então, veio para a sua própria etnia, veio para o povo de Israel. Nós vamos ver então que lá no Antigo Testamento, a nação israelita era a terra e era também a possessão de Deus.
Vamos encontrar vários textos que nos apontam para um Deus que elegera esta nação como sua possessão, como um povo exclusivo, um povo seu. Neste traduz esse texto de João, no capítulo 1, verso 11, da seguinte forma: ele veio para o seu patrimônio, e os mordomos não lhe deram boas-vindas. É como se nós estivéssemos voltando para o nosso próprio lar, retornando, quem sabe, de uma viagem, por exemplo, e as pessoas da nossa confiança nos deixassem de fora, não nos deixassem entrar na nossa própria casa. Este é exatamente o sentido da rejeição de Jesus Cristo pelo seu próprio povo. Jesus era hebreu, nascido da linhagem de Davi, e veio para o seu povo, o povo escolhido. Nação esta que Deus elegera desde a fundação dos tempos para ser esta nação especial, um povo a quem Ele tanto amou. Mas ao mesmo tempo este povo a quem Deus tanto amou, foi o povo que voltou as costas para o seu próprio filho. Foi um povo que rejeitou o Messias enviado da parte de Deus. É interessante nós percebermos que logo no início do seu ministério, quando Jesus começa a peregrinar e começa então a falar da instauração do seu reino, os líderes religiosos, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, o próprio povo começa então a rejeitar a sua palavra, começa então a questioná-lo, começa então a não receber a sua palavra, os seus ensinamentos, para que então essa profecia pudesse se cumprir, de que Deus estaria vindo para um povo seu, um povo exclusivo, mas um povo que lhe voltaria as costas. Nós vamos perceber então, que apesar de Jesus ter vindo para resgatar não somente o seu povo, para resgatar a nação israelita, ele veio para resgatar toda a humanidade. É muito interessante nós percebermos isso, porque não havia esta compreensão do povo hebreu. Esperavam eles um novo reformador social. Não era esse o Messias que eles estavam querendo. Era alguém que tivesse então poder político e social para fazer as reformas e tornar a dar outra vez a Israel o status que ele tinha, que essa nação tinha no tempo de Davi, que foi o maior de seus reis. Não era aquele Jesus que estava agora caminhando com algumas pessoas, alguns seguidores, quem sabe, algumas pessoas sem muito o que fazer, pelas ruas empoeiradas da Palestina, falando de um reino que eles não podiam identificar, um reino que não tinha poder, um rei que não tinha autoridade, porque o povo estava evidentemente dominado por uma outra nação. Os romanos estavam então sobre o domínio naquela época. Era muito difícil compreender que este era aquele Messias que fora prometido lá no passado, que haveria de restaurar Israel. Nós lemos que então, lá na profecia de Isaías, Deus mandou este restaurador, o príncipe da paz, conselheiro, o Deus forte, aquele que haveria então de mudar todo o quadro, todo o panorama na vida, na história do povo de Deus. Mas o povo não compreendeu dessa maneira. O seu povo então volta as costas para ele e o recusa e não o recebe como Messias enviado da parte do Senhor. Deus então se doa a esse povo em primeiro lugar. Se doa para que esse povo possa ter a oportunidade de conhecê-lo como verdadeiramente o Messias de Deus. O apóstolo Pedro então vai reafirmar esta possessão, este povo selecionado, esse povo especial para quem Jesus Cristo veio, quando lá na sua primeira carta, no capítulo 2, fazendo referências então ao Antigo Testamento, ele diz assim: mas vós sois a geração eleita,
o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Era exatamente sobre este povo que Pedro está fazendo referência aqui, que Jesus Cristo veio para se tornar o seu Redentor, o seu Salvador. Mas este povo rejeitou, voltou as costas para ele, não quis recebê-lo como Messias, enviado da parte de Deus. E João então nos diz, em segundo lugar, que Deus então se doa agora para toda a humanidade. Primeiramente, ele se doa para aqueles que eram seus, o seu povo, a sua etnia. Eles não o receberam, eles o rejeitaram. Mas Deus então se doa agora para toda a humanidade. Um Deus que se doa para toda a humanidade. Nos versos 12 e 13 do Evangelho de João, no capítulo 1, nós lemos então: veio para o que era seu, mas os seus, ou o seu não os receberam, os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, ou o direito, numa outra tradução, de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Agora nós podemos compreender então, porque Jesus habitou entre nós, porque o Verbo se fez carne, porque o seu povo rejeitou, e Deus então providenciou para que o resgate da sua nação, do seu povo escolhido, não ficasse agora somente com Israel, porque Israel que o rejeitara, perdera a bênção. Mas aqueles que abriram o seu coração, aqueles que deixaram que Jesus pudesse então habitar na sua própria vida, pudessem ter então a oportunidade, o privilégio, o direito de serem adotados como filhos de Deus em Cristo Jesus. É maravilhoso nós sabermos que nós podemos ter este direito, que nós podemos nos apropriar deste direito, que nós podemos tomar posse desta adoção. Não somos da linhagem de Jesus, não pertencemos ao povo escolhido de Deus no Antigo Testamento, mas agora podemos fazer parte da nação israelita, no sentido espiritual, a nação que foi adotada pelo Senhor, através de Jesus Cristo, que se tornou então o nosso Salvador. Ter este direito, esta concessão, é um privilégio de qualquer pessoa, desde que o seu coração esteja aberto para receber a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Se por um lado aquele povo obstinado, aquele povo rebelde, voltou as costas e até hoje ainda não reconhece Jesus Cristo como verdadeiro Messias enviado da parte de Deus, eu e você e todas as pessoas que abrimos o nosso coração, podemos então tomar posse e podemos então nos tornar filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo. Você pode então perceber este grande privilégio, que é você poder ser chamado filho de Deus, filha de Deus. Nós o rejeitamos também através do nosso pecado, porque o nosso pecado nos afastou de Deus. Mas nós podemos então reatar os nossos laços de comunhão com esse Pai, que haviam sido quebrados através do pecado, lá no pecado original de Adão e Eva, quando desobedeceram à vontade de Deus. Deus providencia então e envia o seu único filho para se tornar então o nosso Salvador, para nos dar então o direito, a oportunidade, dizia eu então, o privilégio de nos tornarmos seus filhos. Meus irmãos queridos, meus amados ouvintes, que maravilhoso privilégio. Nós que o rejeitamos, nós que nos afastamos dele, nós que pecamos, nós que estávamos longe da sua presença, nós que deixamos a casa do Pai, agora podemos ser recebidos de volta, com os braços abertos.
e podermos fazer parte da família de Deus. Esse é um grande privilégio. E eu fico pensando muitas vezes, por que seria então merecedor de me tornar um filho de Deus, se um dia eu voltei as costas para Ele? E quando nós fazemos então um diagnóstico da nossa vida, quando nós olhamos para o nosso passado, e muitos aqui que não nasceram talvez num berço cristão, num lar evangélico, e que viveram uma vida longe, dissoluta, afastada de Deus, e viveram então pecando contra Deus, inimigos de Deus, agora são recebidos como filhos amados, porque a todos quantos o receberam a Jesus Cristo, o Senhor deu, o Pai deu o direito, a oportunidade de se tornarem então seus filhos. Como é bom ser chamado de filho de Deus. Existe uma diferença entre filho e criatura. Este texto é muito claro e nos apresenta essa diferença. E muitas vezes as pessoas fazem confusão com isso. Todos nós somos filhos de Deus, às vezes ouvimos isso. Mas a Bíblia nos diz que existe uma diferença. E essa diferença João a descreve quando ele fala então que este nascimento não é um nascimento carnal, físico, com a participação humana, mas é um nascimento espiritual. Diz ele no verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. É um novo nascimento, que Nicodemos também não pôde compreender. No capítulo de número 3 deste mesmo Evangelho de João, um príncipe de Israel vai ter um encontro com Jesus Cristo à noite, e ele tinha algumas dúvidas no seu coração. Ele queria então saber como ele poderia ter a vida eterna. E Jesus disse para ele que ele precisaria então nascer de novo, se tornar uma nova pessoa. E o pensamento daquele homem, que era um homem culto, um homem preparado, ele disse: Senhor, mas como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe, já sendo adulto? E Jesus disse então para Nicodemos com muito amor: Nicodemos, você é um mestre de Israel e não compreende isso. O nascimento que eu estou falando para você não é um nascimento físico, carnal, com a participação humana, mas é uma transformação de vida, de mente, de coração. E João então confirma isso na sua palavra, dizendo que aqueles que desejam nascer de novo, se tornar uma nova criatura, precisam experimentar o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo no seu coração. Este é o verdadeiro nascimento. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós nascemos outra vez. Nascemos para uma nova vida. Nascemos para uma nova realidade. Passamos a ter então outros ideais, outros interesses. Não vivemos só no plano físico, no plano material. Nós agora podemos experimentar e ter a oportunidade de viver como verdadeiros filhos de Deus. E como é bom quando podemos, como filhos, abraçar esse Pai, nos aproximarmos deste Pai. Na parábola do filho pródigo, história extraordinária que Jesus conta a respeito do filho que deixa a casa paterna e que bem pode ilustrar esta volta do filho para a casa do pai, para o lar paterno. Aquele jovem que havia deixado a casa do seu pai e fora viver uma vida dissoluta, gastando todos os seus bens, a parte da sua herança que recebera, porque esse foi o seu desejo. Ele parte para uma terra distante e gasta todo o seu dinheiro e agora se vê numa situação de adversidade. E ele pensa então no seu coração: o que eu posso fazer da minha vida? E ele lembra bem: lá na casa do meu pai, os trabalhadores do meu pai são tratados com dignidade, têm pão à sua mesa, são tratados com carinho, são tratados com respeito, e eu estou aqui apacentando porcos, estou aqui comendo da comida desses porcos. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai.
E ele colocou no seu coração o seguinte: bom, quando eu chegar na casa do meu pai, eu vou dizer o seguinte: olha, meu pai, o senhor não precisa mais me receber como filho, não. O senhor pode me fazer como um dos seus trabalhadores. Eu que era herdeiro, agora vou pegar na enxada. Eu agora vou cuidar dos animais, eu vou cuidar das plantações. E o senhor me dá um prato de comida em troca disso. Mas será que um verdadeiro pai faz isso com o seu filho? É claro que não. A Bíblia diz então que quando aquele filho se aproxima da casa do pai, aquele pai já estava à porta o esperando e o recebe com grande alegria. E chama então os seus serviçais, os seus criados, e manda promover uma grande festa. E diz então: este meu filho que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado. Este é o sentimento que nós podemos ter quando nós vamos a Jesus Cristo como filhos de Deus. Porque nós somos recebidos desta maneira. Um Deus que se doou primeiramente para a sua nação, para o seu povo, que o rejeitou através de Jesus Cristo, agora se doa mais uma vez para todos quantos desejam se tornar seus filhos. Mas este mesmo Deus, que se doou primeiramente para o seu povo, que depois então se doou para toda a humanidade, é o mesmo Deus que permanece habitando entre nós. O verso 14 nos diz então: o verbo e a palavra, o Logos, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cerca de 740 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías nos dá então a sua descrição da pessoa de Jesus Cristo. Mas é João, apóstolo do amor, que nos apresenta a figura do Verbo encarnado, como alguém que contemplou nos seus olhos, como alguém que teve o privilégio de muitas vezes reclinar a sua cabeça no seu peito e escutar os seus ensinamentos profundos. É João então que nos traz essa figura deste Deus encarnado, deste Deus presente, deste Deus que habita entre nós, deste Deus que está conosco, deste Deus que não nos abençoa. Ou melhor, que nos abençoa, não nos abandona, isso que quero dizer. Às vezes nós temos esse sentimento de que estamos sós, estamos abandonados. Mas João nos diz então que esse Deus que se fez carne através de Jesus Cristo, ele habitou entre nós e ele continua habitando em nosso meio. Nós podemos contemplar então a glória deste Deus na pessoa de Jesus Cristo pelos olhos da fé. Não temos o privilégio que João e os outros apóstolos tiveram de vê-lo face a face, de conviver com ele, de aprender dele. Mas nós podemos olhar para ele através dos olhos da fé e saber que ele está aqui conosco, que ele ficará conosco, que ele permanecerá conosco, que ele nunca nos abandonará. É algo maravilhoso, extraordinário, quando nós podemos ter esta certeza de que o Deus que se doou primeiro para o seu povo, através de Jesus, e foi rejeitado, o Deus que se doou para todos quantos o receberam como filhos amados, é o mesmo Deus que continua comigo e com você, que vai estar ao nosso lado em todas as horas da nossa vida. E é isso que nos conforta. Quando aquele filho chega na casa do pai, então é promovida uma grande festa. A sensação que havia é que algo novo estava acontecendo. Então o irmão mais velho perguntou: o que está acontecendo? Perguntou os criados. Olha, aquele seu irmão voltou. E seu pai então promoveu uma grande festa.
promover uma festa, é estar realmente celebrando, glorificando, exaltando aquele que, neste mês do Natal, precisa nascer em cada coração. De pessoas que ainda não tiveram esta oportunidade. De pessoas que não se sentem ainda amparadas por esse Deus que está ao seu lado e que habita, que habitou e que continuará habitando entre nós. Pessoas que talvez ainda não tenham conseguido enxergar esta relação de paternidade com este Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Porque os seus olhos ainda não se voltaram para Jesus, como Filho de Deus. Talvez você tenha uma outra concepção, outro conceito de Deus, não sei. Talvez uma pessoa muito inteligente, um grande filósofo, reformador social, um homem que trouxe ideias revolucionárias. Mas você ainda não pôde enxergar a esse Cristo como seu Salvador, como aquele que habitou entre nós e que quer habitar no seu coração, na sua vida, quer fazer morada, tabernáculo e morada no seu coração. Talvez você esteja, quem sabe, pensando ainda que esse Jesus não veio, talvez como o povo judeu, quem sabe ele vai vir ainda um dia, não é? Mas ele já veio. Ele veio, ele cumpriu o seu ministério, ele peregrinou entre nós durante 33 anos da sua vida, e durante 3 anos do seu ministério, ele cumpriu o plano de Deus para o resgate da humanidade. Plano esse que foi executado por Deus, quando enviou então Jesus Cristo, para que ele pudesse se tornar o Verbo encarnado, para que ele pudesse então habitar entre nós, para que nós pudéssemos contemplar a sua glória pelos olhos da fé, para que nós pudéssemos, então, recebê-lo como nosso Salvador. Penso que de nada adiantaria tudo isso que Deus fez, enviando Jesus Cristo, para que ele se tornasse o Verbo encarnado e morresse ali na cruz pelos nossos pecados, se nós realmente não o recebermos como filhos amados de Deus, nós não o recebêssemos como o nosso Salvador, nós não o recebermos, melhor dizendo, como aquele que pagou o preço pela nossa redenção. Você pode ter esta oportunidade nesta noite, de talvez mudar o seu conceito a respeito de Jesus Cristo, e crer nele como o Filho de Deus, aquele que veio, que habitou entre nós, mas aquele que também morreu e ressuscitou, para que você e eu pudéssemos ter a vida eterna. E se você assim então puder crer nesse Cristo, se você puder então abrir o seu coração, você vai poder então contemplar a glória, como a glória do unigênito do Pai pelos olhos da fé, tornando-se um filho de Deus por adoção em Cristo Jesus, deixando a condição de criatura e passando então agora a ser um filho de Deus, a fazer parte da família de Deus. O cântico que nós vamos cantar neste momento nos fala então desta doação de Deus para mim, para você, para toda a humanidade. E você poderá então cantá-lo nesse momento, quando diz então lá na sua segunda estrofe: eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar, Cristo veio para me salvar. O que Ele é para mim, o que Ele é para você. Vamos então cantar este cântico, vamos ficar de pé para adorarmos o Senhor.
deixar apenas para a sua reflexão, se você ainda não tomou uma decisão de entregar a sua vida para esse Jesus, para ser chamado filho de Deus, para fazer parte da família do Senhor. Pense nisso nessa noite, para que você possa então ter este encontro e receber esse Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, que veio a este mundo, que pagou o preço pela minha e pela sua redenção. Vocês podem sentar-se.
ficar então de pé para a bênção final. Estamos chegando ao final do culto dessa noite. Deus te abençoe. Deus te conceda uma semana de paz, semana de lutas, mas também uma semana de vitórias. E agora então que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Louvam